Fala, gente boa, tudo bem? Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Eu me chamo Rafael Bittencourt e quero conversar sobre coisas importantes com você. Valeu pela sua audiência, me sinto muito privilegiado. Pessoal, é o seguinte, mais da metade dos eleitores querem que ele deixe o cargo. Segundo pesquisa, norte-americanos querem a renúncia do presidente. Querem que ele deixe o cargo. Por causa do fracasso lá no Afeganistão. Mas olha o detalhe que eu vou comentar com você. Algumas pessoas estão falando aqui do Brasil, da inflação. É óbvio que ia ter inflação. Eu tenho comentado isso aqui com vocês. Eu gosto de ler muito sobre economia, né? Porque eu sou formado em geografia, talvez você não saiba. Eu sou formado em geografia, me especializei em geopolítica, beleza? E geografia é uma ciência de interseção. Então, automaticamente, a gente tem que ler sobre economia. A gente tem que ler sobre antropologia, que bica aqui e ali e tal, para ter uma compreensão, uma visão mais holística. Então, as pessoas têm falado aqui do Brasil, sobre a inflação, o preço do açúcar, o preço do feijão, o preço das commodities. Eu quero destacar para você, vou mostrar para você que a inflação dos Estados Unidos está subindo, amigo. Sim, mas é claro que isso ia acontecer. Lá no meio de 2020, eu falo, imprimindo tanto dinheiro, pegando tanto empréstimo. O próprio Amazonas, o estado do Amazonas, pegou com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o estado do Amazonas, e o STF autorizou. R$1 bilhão. O estado do Amazonas, isso é empréstimo, vai ter que pagar juros. Ok, então o governo imprimiu dinheiro, deu dinheiro para o cidadão, não é? Você acha que cai do céu isso, dá em árvore? As pessoas não estão trabalhando, estão gerando recurso, o governo está dando. Uma hora ele vai ter que pagar essa conta. A inflação vem. E outro detalhe, eu falei para vocês aqui já há um tempo, né? Quando eu relatei, eu soube da informação de que a China estava comprando 2 ou 3 safras de soja, de arroz, de feijão. E aí, meus amigos, o que vai acontecer? Tudo no mundo, tudo industrializado no mundo é dolarizado. Por exemplo, pessoal, eu dou aquela parada clássica para você deixar o seu joinha, se inscrever, tocar o sininho e me ajudar a posicionar esse vídeo, ranqueá-lo agora na plataforma. Vai lá, 2 segundinhos e você me apoia agora. Conto com você. Valeu, pessoal, foi muito importante. Vamos seguir. Eu tenho pterígio, né? Que é essa carninha aqui no olho, o olho fica vermelho sempre. Né? Nem sempre eu tô cansado, mas o olho fica vermelho. É esse colírio aqui, tá vendo? Esse plástico aqui, gente, essa química que faz esse plástico é dolarizado. Isso é dolarizado. Até isso aqui, para fazer isso aqui, ó, tá vendo? A Moura Brasil nem tá me patrocinando, deveria me patrocinar em Moura Brasil. É dolarizado, meus amigos. Então a matéria-prima é dolarizada. As pessoas não conseguem, por quê? Como o dólar tá lá em cima, preferem exportar. E o que aconteceu com as commodities no Brasil, com o minério? As potências compraram, a China comprou, fazendo o seu estoque, fazendo o seu abastecimento. É quando a gente fala, não, você está tendo uma visão equivocada, sensacionalista, mas eu avisei, eles estão fazendo reserva, eles estão se preparando para algo. E é óbvio que a inflação viria. Então vamos lá, já vou esticar o papo aqui com você e vou ser rápido. Ó, vou colocar a primeira matéria de 52% dos norte-americanos pedindo a renúncia do presidente, depois eu falo do desemprego nos Estados Unidos, índice histórico nos Estados Unidos, um fracasso na política econômica e também de novos postos de trabalho surgindo. Vou colocar a matéria do Breitbart, etc. Olha aqui, eu estou no The Christian Post, escolhi um portal cristão, tá? 52% dos eleitores acham que o presidente deveria renunciar. Estou falando presidente dos Estados Unidos, ok? Não estou citando o nome por causa do algoritmo. Deveria renunciar por causa do desastre no Afeganistão. Não só por causa disso, aguenta aí que eu vou te mostrar outras coisas. Uma nova pesquisa revela que a maioria dos americanos acredita que o presidente deveria renunciar por causa da forma como lidou com a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Inclusive a blacklist das pessoas que colaboraram, os tradutores. Imagina, os tradutores que trabalharam com a OTAN, com a França, com a Itália, com os Estados Unidos, com o Reino Unido, os tradutores afegãos, estão sendo caçados agora porque o Talibã tem a lista, tem aquela blacklist que os Estados Unidos deixaram lá. Além dos 13 soldados norte-americanos, né, além das últimas vítimas por causa do ataque de drone, só em uma família tem registro de 10 pessoas que se foram por causa daquele drone, aquela ação do drone para pegar os supostos inimigos, que não é mais o Talibã, né? Ok.
Então, gente, isso é muito sério, né? Como ele tratou a questão da crise no Afeganistão. Inclusive, se você lembrar, no vídeo de mais cedo que eu postei para vocês, no vídeo de ontem, eu postei para vocês aqui, falando sobre um principal general do Reino Unido, dizendo que foi pior do que o 11 de setembro, porque o 11 de setembro de 2001 foi surpresa, esse agora não, foi premeditado, então é uma crise muito maior, gigante. Só não caiu porque tem a maioria na Câmara, na House, porque se tivesse a minoria já teriam aberto um processo de impeachment. Que o rito é o mesmo, lá na House, vai para o Senado e a Suprema Corte ratifica. Olha aqui, pesquisa analisou a opinião de 1.000 prováveis eleitores e foi realizada entre 30 e 31 de agosto. Só um detalhe, lá nos Estados Unidos são muitas agências que fazem essas pesquisas, inclusive as televisões, os canais de TV, de rádio, eles encomendam as pesquisas e são muitos institutos que fazem essas pesquisas. E são mais confiáveis do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos pouquíssimas, e essas pouquíssimas agências que fazem esses institutos de pesquisa não são tão confiáveis porque erram propositalmente, são muito alinhados ideologicamente, fazem pesquisa em boca de cadeia para poder favorecer um candidato, né, e aumentar aí uma mantra de alguém vai vencer no primeiro turno, etc. Lá não, tem um pouco mais de credibilidade, então representa mais do que como se fosse aqui no Brasil. Ok, pessoal? Então, feita essa ressalva, por que as pessoas estão dizendo isso? Né? As pessoas estão dando essa notícia. Não são somente os republicanos, como eu havia falado para você, que os senadores, os deputados republicanos estão pedindo, fizeram até a aparição pública, né? Um pronunciamento público, vários deputados, dizendo que pelo fracasso, pela forma vexatória, o nível deprimente, né, que foi levado às Forças Armadas, o orgulho nacional, né, o orgulho norte-americano foi ruído, destruído, na verdade, ele deveria renunciar. Não são só políticos, não. A população está falando sobre isso. Não somente a população por causa do Afeganistão. Olha só a matéria que eu vou colocar para você agora. Desastre, a matéria do Breitbart. Desastre, a economia do BID criou apenas 235 mil empregos em agosto. Você fala assim, pô, essa matéria está falando que ele é um desastre, porque a economia só criou 235 mil empregos em agosto. É porque isso é histórico. Ele tá comparando com o nível pré-crise sanitária, sabe? Está falando lá fevereiro, mais ou menos, fevereiro de 2020, em que os Estados Unidos estavam naquela fase de quase que emprego absoluto, ou não tinha desemprego, sabe? Pleno emprego, que se chama, quando está ali próximo de 1%, etc. A grande parte da população, a maioria esmagadora da população está trabalhando, está em alguma tarefa, está ocupado, gerando renda, né? Produzindo para o país. Então isso aqui está falando que é histórico, porque apesar das promessas dos democratas e do presidente de uma recuperação rápida, injetar dinheiro na economia, gerar postos de trabalho, está mostrando que é um desastre, porque não aconteceu isso, tá? Comparado ao nível pré-crise de saúde, como eu falei, crise sanitária. E aqui ele dá as estatísticas do que estava sendo previsto, né? De 740 mil postos de emprego serem gerados, gerou 235 mil. Por isso que ele está falando que é um desastre histórico. Bom, então temos uma coisa aqui, questão de trabalho. E mais à frente a matéria do Breitbart mostra quais são os setores onde a expectativa era de ter maior índice de recuperação e, portanto, de ocupação, pessoas trabalhando, e foi uma decepção, não chegou nem perto esse índice. Eu coloco para vocês aqui embaixo. Aí eu já estico o nosso papo e coloco mais uma matéria também do Breitbart, só para mostrar para você o tamanho, dimensionar, para você que está aqui no Brasil, ou que está me assistindo também dos Estados Unidos, não tem muito tempo de ler os jornais, etc., e quer a minha opinião também. Olha a leitura dos generais, a leitura de quem está diretamente trabalhando com a indústria famigerada da guerra, né? Com a indústria bélica, com o orgulho americano. Mais de 100 generais e almirantes aposentados estão pedindo a renúncia dos funcionários do governo BID. É um número expressivo, né? Agora, outro detalhe, por que a coisa não está boa para o John BID? Olha aqui, dados de economia. Ouro e criptografia saltam, disparam quando o dólar, títulos e ações são descartados após a perda de grandes empregos. Aqui esse jornal Zero Hedge, que trabalha bastante coisa, do globalismo também, mas focando no mundo econômico, ele está fazendo referência àquele dado que eu dei do índice de ocupação, de empregos gerados nos Estados Unidos, que esse índice não foi satisfatório, foi decepcionante. Então o dólar despenca
e automaticamente o Bitcoin dispara e o ouro também, né, que se tornaram ativos aí em momentos como esses. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa informação. Se ele vai cair, não sei. Mas que esse cântico está ganhando mais força, né? O coro está aumentando, novas vozes, né, estão somando nessa divisão vocal que pede a retirada do presidente lá dos Estados Unidos. Não sei se isso vai acontecer, por ele ter a maioria na House, a maioria entre os deputados, e a Pelosi, a presidente da Câmara também, né? E se depender até do líder dos republicanos, ele diz que não vê qualquer margem para abrir esse processo. Vamos analisar, continuamos aqui pensando. Eu sei uma coisa, ele, como eu falei naquele vídeo anterior, é um corpo sem alma, né, que já foi possuída pelo espírito do anticristo. Infelizmente. Eu paro por aqui, pessoal. Se foi relevante, compartilhe em algum grupo para que as pessoas conheçam essas informações também. Beijo no teu coração mais uma vez. Se foi relevante, compartilha. Tchau, tchau.